Os elefantes são os maiores animais que andam sobre a terra. Pesam várias toneladas e são muito grandes, medindo 4 metros de altura. E além disso, possuem uma força enorme. Mas se você acha que eles são sempre calmos e pacíficos, talvez esteja errado. Chaga! Ei! 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 Plia! Vou mostrar o motivo pelo qual você jamais iria querer ficar na frente de um elefante irritado. Além do tamanho, os elefantes são incrivelmente inteligentes. Possuem uma memória apurada, são capazes de reconhecer rostos humanos e até podem sentir empatia. Neste registro, um bebê elefante brincava perto d'água tranquilamente, até ser empurrado, de repente, por um macho adulto irritado. Logo sua mãe e outra elefanta, ao verem ele dentro da piscina em perigo, rapidamente tentam ajudá-lo, tirando da água. Eles habitam em diferentes ambientes, como savanas e florestas, e interagem com seres humanos de várias maneiras, como em safaris e áreas de reserva, além de zoológicos. Mas como qualquer ser altamente inteligente, eles também guardam traumas e até rancor. Um elefante pode lembrar de um ser humano que fez algo ruim contra ele, mesmo depois de anos, e pode querer se vingar. Em junho de 2022, ficou famoso um caso que aconteceu no vilarejo de Raipal, na Índia, em que uma senhora, chamada Maya Murmu, de 68 anos, foi atacada e morta por um elefante selvagem de uma manada próxima ao santuário de Dalma. O mais impressionante foi depois, quando a mesma manada veio, dessa vez até o funeral que estava acontecendo, só para atacar novamente, além de também destruírem a casa e arredores. O comportamento chocou até mesmo os especialistas. Em junho de 2024, circulou um vídeo chocante de um safari legal em Idukki, no estado de Kerala, sul da Índia. Nele, um treinador de 62 anos bate em uma elefanta de 53 anos, com uma vara de bambu para posicioná-la para passeio. O animal então reage de forma extremamente violenta, derrubando e pisoteando o homem, até seu falecimento. Elefantes são responsáveis por aproximadamente 500 a 600 mortes de seres humanos por ano, especialmente em regiões da África e Ásia, onde os conflitos com comunidades rurais são mais comuns. Na Índia, por exemplo, só em Odisha, em 2023 e 2024, ocorreram 149 mortes, superando o recorde anterior de 148. Nesse ranking de animais mais perigosos aos seres humanos, os elefantes ocupam posição de destaque junto com outros grandes mamíferos, como os hipopótamos, até mesmo superando grandes predadores, como leões e tubarões. Existem dois tipos de elefantes, o elefante africano e o asiático. Ambos possuem um grande tamanho, força e inteligência, mas também têm diferenças. O elefante africano da savana é o maior, podendo chegar a 4 metros de altura e pesar de 5 até 7 toneladas. Tem uma pele cinza acastanhada. Suas orelhas são maiores, tem o formato da África, com sua função sendo de regular a temperatura do animal. Suas presas são maiores, sendo curvas, presentes em ambos machos e fêmeas. Vivem em grupos matriarcais, liderados por fêmeas, possuindo alta sociabilidade. Se comunicam por meio de infrassons, habitando savanas e bosques do sul e leste da África. Há ainda outra espécie de elefante africano. O elefante africano da floresta é o menor, com cerca de 2,4 a 2,9 metros de altura, pesando até 4 toneladas. Sua pele é mais escura, suas orelhas arredondadas, suas presas são finas e retas, apontadas para baixo, uma adaptação à vida na mata fechada. Vivem nas florestas centrais e ocidentais da África, estando em risco crítico de extinção. O elefante asiático também é menor, sendo a segunda maior espécie. Atinge cerca de 3,5 metros de altura e um peso de 3 a 5 toneladas, tendo orelhas menores e uma cabeça mais arqueada. Suas orelhas são mais arredondadas e suas presas, menores. E muitas fêmeas não as possuem.
Em relação ao comportamento social, eles andam em grupos menores, sendo bem adaptados a ambientes florestais e possuem uma boa memória espacial. Vivem em florestas e áreas abertas, como na Índia, no Sudeste Asiático, Sri Lanka, Bornéu e Sumatra, e é também considerado em perigo de extinção. Apesar de suas diferenças físicas e ambientais distintos, todas as 3 espécies enfrentam ameaças graves: caça ilegal por marfim, perda de habitat e conflitos com humanos. O que pode deixar um elefante bravo? A resposta é: muita coisa. Apesar da aparência pacata, elefantes têm gatilhos de irritação muito claros. Se você invade o território deles, barulhos altos, como motores de carros em safaris. E claro, maus tratos em situação de cativeiro. Por conta do instinto protetor, uma elefanta com filhotes pode se tornar muito agressiva, tentando investidas em qualquer coisa que se aproximar. Há ainda o caso dos machos, que entram em um estado chamado muste, onde ficam com altos níveis de testosterona, resultando em um comportamento territorial muito agressivo. Essa condição acontece de tempos em tempos, sendo conhecida nos elefantes asiáticos desde 3.000 anos atrás. Quando irritados, os elefantes encaram o alvo, balançam a cabeça, erguem as orelhas, soltam um barulho forte com a tromba e podem partir para o ataque em alta velocidade. Eles podem correr até 40 km por hora. São animais imprevisíveis quando se sentem ameaçados. Há dezenas de relatos de ataques de elefantes todos os anos, especialmente em regiões da África e do sul da Ásia. Em safaris, já houve casos de turistas sendo atacados e mortos após se aproximarem demais ou desrespeitarem as regras de segurança. Em vilarejos indianos, elefantes selvagens invadem plantações e, às vezes, pisoteiam casas e pessoas. Conflitos com humanos são comuns quando em áreas agrícolas. Na Zâmbia, em março de 2024, um jipe virou e uma turista de 79 anos acabou sendo morta em um safari em Kafue Park. A vítima foi a americana Gail Matson, descrita como uma aventureira. Ela estava com outras 5 pessoas quando um elefante atacou, virando o jipe. Os outros 5 turistas saíram vivos, mas feridos. Testemunhas relataram que o elefante se aproximou rapidamente e deu cabeçadas no veículo até tombá-lo. O motorista tentou escapar, mas foi impedido pela vegetação densa. Ainda em 2024, também na Zâmbia, uma outra vítima americana, Juliana Tornial, de 64 anos, foi atacada. O elefante chegou a puxá-la para fora do veículo, com ela tendo sido pisoteada. O incidente aconteceu após o grupo ter parado por conta de um congestionamento causado por uma manada de elefantes. Se você já ouviu falar de casos de crocodilos serial killers, que passaram anos caçando pessoas, não vai se surpreender em saber que existem casos do tipo também com elefantes. Na Índia, em junho de 2021, um elefante solitário, expulso de sua manada, matou pelo menos 16 pessoas em 2 meses, preocupando a região de Jharkhand. O animal rondava as áreas habitadas e atacava qualquer pessoa que saísse cedo demais ou tentasse tirar fotos. Uma equipe florestal monitorava o animal, mas ele conseguia escapar devido à sua agilidade e ao terreno difícil da região. Um elefante apelidado de Osama Bin Laden matou cerca de 27 pessoas durante uma série de ataques intensos na região de Assam, na Índia, nos anos de 2004 a 2006. Ele mostrou alto grau de agressividade, nem mesmo fogo e cercas conseguiam pará-lo, o que levou à mobilização de autoridades até sua eventual morte em 2006. No Parque Nacional de Pilanesber, África do Sul, um elefante macho atacou um caminhão em um safari cheio de pessoas. Ele levanta o veículo e, após isso, se afasta. Apesar de ter causado pânico entre os turistas, ninguém se feriu. O guia conseguiu afastar o animal e foi elogiado por especialistas. Esses 2 homens precisaram correr para salvar suas vidas de um elefante asiático. Um deles chega a cair, e por sorte, não foi esmagado pelo animal, se arrastando para a beirada da estrada. O garoto do vídeo do início, postado no YouTube em 2011, estava observando um grande elefante africano de longe, até que ele veio para cima, só para assustá-lo. Nesse caso, foi só um susto, mas poderia ter acabado pior. Esses homens foram atacados por uma manada, após a observarem. Rapidamente, depois de um único, vários elefantes ao mesmo tempo vieram para cima, com eles gritando em desespero. Um deles, inclusive, chega a desferir um tiro. Uma manada de elefantes atravessa o caminho durante esse safari.
Um deles começa a dar investidas em direção ao carro. Posteriormente, outros membros da manada acabam se aproximando, também de forma não tão amistosa. Apesar do grande tamanho dos elefantes, por incrível que pareça, boa parte dos ataques podem ser evitados simplesmente ficando parado e demonstrando confiança. Mas por que isso acontece? Os elefantes têm um comportamento chamado mock charge, que significa ataque falso, somente como forma de assustar a possível ameaça, não para atacar de verdade. Eles avançam um pouco, agitam as orelhas, balançam a tromba, fazem barulho, levantam poeira e param subitamente. Se você ficar parado, levantar os braços e fazer barulho, mostra que não tem medo, e o elefante, ao perceber que você não foge, costuma desistir. Manter-se ereto, não correr e encarar o animal sinaliza ao elefante que você não é uma presa vulnerável. Elefantes são bastante sensíveis a barulhos humanos, como vozes altas, apitos e até vibrações no solo, que são associadas ao perigo. Além disso, levantar os braços amplia sua silhueta, você cresce e parece menos vulnerável. Na natureza, muitas vezes, apenas parecer mais ameaçador já é o suficiente. Correr é um erro grave. O elefante interpreta como vulnerável e parte para um ataque de verdade. A fuga pode ativar o instinto de perseguição. Um ataque real é diferente. Orelhas coladas ao corpo, tromba enrolada, silêncio e avanço direto. Alan McSmith é um guia da natureza e trilhas selvagens com mais de 35 anos de experiência na África Austral, conhecido como um dos principais especialistas em elefantes no continente. Neste registro, um elefante bravo avança contra ele. Ele se mantém calmo, usando apenas um graveto, e afasta o animal com segurança. Let's go. Come on. Come on, come on. Start moving. Se você estiver num safari, ou em uma área com elefantes, como uma reserva, a regra principal é: respeite o espaço dos animais. Nunca desça do veículo sem permissão, evite movimentos bruscos e barulhos altos. Se perceber sinais de agressividade, recuar lentamente sem virar as costas é o melhor caminho. Por mais dóceis que pareçam, eles são animais selvagens e imprevisíveis. E se vir um filhote com a mãe, jamais tente se aproximar. Os elefantes são símbolos de sabedoria e força, mas quando desrespeitados, podem se tornar uma força incontrolável da natureza. Por isso, quando vir um elefante onde você mora no Brasil, lembre-se, ele não é para brincadeira. Se você curtiu o vídeo, deixe o like e se inscreva no Mundo Idealizado. Além disso, ative o sininho para não perder os próximos vídeos do canal.